Fala pessoal, tudo bom? Aqui hoje, enfim, vamos fazer um vídeo conjunto, tá? Isso aí. E a gente tá fazendo esse off-topic, não é nem especial, né? É uma coisa que realmente a gente estava debatendo já nas lives um tempo. E hoje, como já se encerrou esse caso, a gente vai trocar um pouquinho sobre o caso Johnny Depp, né? Caso Johnny Depp versus Amber Heard. E como é que isso está influenciando a nossa sociedade e como nós, psicólogos, estamos vendo isso, tá? Primeiramente... Salvaguarda. Nós, psicólogos, tá? Tudo bem, isso aí, verdade. Claro que, assim, seria muito interessante nós também ouvirmos falas de psicólogas femininas, tá? Mulheres. Sim, por favor. Que também não... que tenham uma visão sobre isso, tá? Lembrando que a gente está aqui sempre com a questão de ouvir e esclarecer cada vez mais informações sobre. Mas antes de tudo, já deixa seu like, tá? Compartilha esse vídeo e nos ajude agora. Nós temos a chave Pix, tá? Aqui no cantinho, para estar nos ajudando, né? Com qualquer contribuição que você possa estar proporcionando. Isso vai ajudar muito o crescimento do canal, tá bom? Bom, Mike, você viu o vídeo todo, todos os... Então, eu acompanhei bastante o caso, né? Assim, eu já tinha percebido várias coisas na Amber que não se condiziam com o que ela trazia no caso. Sendo que esse caso, ele não começa agora. Ele começa lá em 2015, quando o Johnny Depp e a Amber se casam, né? E ali alguns meses de felicidade, amor e alegria, e depois começam-se, assim, segundo relatos da própria Amber, as agressões, as violências verbais, as violências psicológicas, os usos abusivos de droga e álcool, né? Ele é usuário. Ele é usuário ele e até alcoólatra. fala, né? Ele é realmente assumido. Eu acho que ele está trabalhando para melhorar isso. Teve casos, por exemplo, do... como é que é o nome daquele cantor? Elton John. O Elton John, ele tem um relato do Johnny Depp que ele agradece muito ao Elton John por ajudá-lo a se segurar, né? E, assim, tudo isso foi inserido no processo. Eu preciso sempre colocar aqui um adendo que Brasil e Estados Unidos são completamente diferentes na cultura. Total. Nos Estados Unidos, existem alguns lugares, tá, que são liberados a utilização, por exemplo, de maconha, tá? E vamos dizer que existe uma falta de controle aí sobre outros tipos de drogas. Sim. E lá a bebida é bem comum, os destilados são muito comuns. Sim. Em muitos lugares. Na verdade, eu acredito até que em todos os Estados Unidos não é nenhum problema. Não existe restrição para bebida, a não ser para idade. Exatamente. A maior idade lá, acho que para bebida é 18, que nem aqui no Brasil, se eu não me engano. Aqui no Brasil já é um pouco contrário, né? A gente tem aí a proibição da utilização, né? Na verdade, não é nem da utilização, é do tráfico de drogas. Na verdade, do consumo, do porte, né? Do porte, existe exatamente. Sim no Brasil algumas condições que você consegue possuir o uso de droga. Por exemplo, se você for diagnosticado com alguma doença no sistema nervoso, ou se você, por exemplo, for autista ou esquizofrênico, existe uma lei que permite que você tenha uma quantidade de drogas para ser considerada como consumo, é uma pequena quantidade. Só que, infelizmente, no nosso país, nós não temos aquela forma comum de se comprar a droga. Nós acabamos tendo que comprar. Nós não, né? Porque eu não consumo. Mas as pessoas em geral têm que comprar de traficantes, tá? Né? De formas ilícitas. Então, mas aí entra nesse ponto que eu acho muito incrível da gente colocar, justamente por conta disso. Porque existe um contexto da droga, tá? Esse é o primeiro contexto. O segundo é como uma pessoa se envolve com pessoas nesse tipo de nível de utilização, tanto de droga, tanto de destilado, né, tanto de cervejas em comum, enfim, de drogas lícitas, né, que tem lá nos Estados Unidos,
Lá é comum, tá bom? Aqui também temos essa regra, né? Mas aqui não é comum, tá? Mas não impede de pessoas que tenham comportamentos violentos e tudo mais, tá? Não estarem associados a alguma utilização de drogas, tá? Tem muita gente que não bebe, não faz nenhum tipo de utilização de drogas e também é violenta, tá? Não significa que isso é um comportamento que esteja associado a um destilado ou uma drogadição. Sim. A pessoa ela já tem essa predisposição e quando acaba ingerindo álcool ou algum outro tipo de destilado, acaba soltando algo que ela tenta controlar quando não está bêbada. Bom, mas aí você vai falando 2015, eles têm os relacionamentos... Sim, e aí de 2016... né, o relacionamento deles durou muito pouco. Eu, se não me engano, foi 2 anos. Foi 2015 a 2017. Então até antes da pandemia. Até um pouco antes da pandemia. E acaba que ela, no divórcio, na separação primária, né, que é a separação de corpos que eles têm, ela acaba se envolvendo com Elon Musk e com o James Franco, com quem ela estava fazendo um filme, né, nesse mesmo período. E o que acontece? Ele interpreta isso como uma traição, né, teoricamente, porque eles ainda não tinham se separado e ela sempre alegou que nunca o traiu. E também começam as acusações de violência. Então vemos um outro problema aí que acontece sobre a toxicidade do relacionamento. Exatamente. Né? Então, assim, o movimento da qual você começa, de uma certa forma, a não ter a sua honra ilibada, né? De você ter aí uma possibilidade de ser uma pessoa traidora, né? Se tem comprovação, ele também tinha que confirmar isso, né? Principalmente com pessoas que são atores do meio, e empresários, Sim. da qual também não querem que manchem a sua imagem, né? Então, de uma certa forma, tem que tomar muito cuidado. Claro que quando a gente fala no nosso contexto brasileiro, como eu sempre falei, né? Eu sempre falo nesse contexto de, cara, a gente está falando de pessoas que ganham 1 milhão por filme. Até mais, muito mais. Ou até mais. Muito mais. Se a gente falar da gente, né? A gente vai falar que a nossa honra está no nosso nome, por exemplo, né? Na praça, nos amigos, nos familiares. Então, a gente tem que olhar para o contexto sempre do brasileiro para a gente não ficar comparando com esses contextos midiáticos. Sim. Tá? No caso deles, a honra praticamente é a imagem que eles construíram como profissionais. Tá? Isso, exatamente. Por exemplo, o Johnny Depp, ele é consagrado por diversos filmes, principalmente por Piratas do Caribe, pelos Animais Fantásticos, né? Tem o Eduardo Montes de Tesoura, que foi um dos primeiros filmes que ele foi conhecido. Então, assim, a honra dele foi construída através disso, né? Já, por outro lado, a Amber, ela era modelo e também começava a atuar, né? E ela conseguiu, aí, ao longo do tempo, construir uma carreira sólida como profissional, atriz, né, principalmente, e o ápice dela foi, se eu não me engano agora, quando ela fez a Rainha Mera no filme do Aquaman, né? Então ali era uma briga de honras profissionais, né? Nem tanto pessoais, né? assim, era uma briga muito mais de ego do que realmente de valores, assim. E aí entra muito naquela coisa assim, que tipo de pessoa que a gente está se relacionando. Sim. A mídia normalmente faz muito dessa construção de eu preciso me relacionar sempre, né? Então um ator termina, já está namorando o outro, então assim, é um samba meio que bizarro que acontece. E a gente precisa realmente refletir sobre isso quando a gente traz para o nosso universo. Quantas pessoas acabam saindo de um relacionamento e indo para outro sem pensar, sem né? Sem curtir o luto, né? Você passa pelo luto do término da relação e tal. Às vezes não é nem luto, às vezes você não sabe nem o que você estava sentindo pela outra pessoa anterior. Exatamente. Na verdade é só uma troca. As pessoas acabam fazendo uma troca, principalmente nesse meio, mas eu acredito que nesse meio isso também seja forçado justamente pela mídia. Porque fulano precisa estar com alguém.
para ter uma Exatamente. imagem. E não é isso. Exatamente. Ninguém precisa estar com ninguém para ser alguém. De uma certa forma, há uma imposição da mídia para esses atores e atrizes estarem sempre casados, Sim. com relacionamentos, né, serem sempre evidenciados. Porém, a nossa sociedade acaba criando isso também, né, com o papo da família, do tio que fala para sobrinho, vai ficar para titia, né? Ou então a família como um todo, os amigos como um todo, amigos que acabam se casando, tendo filhos e você solteiro. Então isso é muito comum, tá? Principalmente no site terapêutico, pra gente sempre estar avaliando, peraí, mas você realmente quer casar? Você realmente quer estar namorando com uma pessoa? Você quer estar realmente dividindo um espaço com uma pessoa que às vezes você não gosta nem de conversar direito, de você não ter nenhuma conectividade, sabe? É só o quê? É só pra você estar? As pessoas acabam esquecendo o seu alto valor para satisfazer a vontade dos outros. Exatamente. Bom, mas e aí quando começou esse caso, assim? Na verdade, eles ficaram até 2017. Isso, e aí o relato desses abusos, né? Que é o foco, é entre esses 3 anos de casamento. Só que ela começa só a falar isso depois. O que acontece? Depois desse divórcio, ela faz um artigo para Washington Post, né? E sendo que ela não cita o nome do Johnny Depp em momento algum, porém, ela fala da relação dela e automaticamente, quando você fala de uma relação que você teve, você fala daquela pessoa, porque sua relação era com ela, não era com outro. Então, ela cita, né, essa questão e automaticamente a carreira do Johnny Depp afunda. Ele perde o papel do Jack Sparrow, que era um dos papéis mais importantes e mais ilustres dele. Ele automaticamente é dispensado ou substituído, na verdade, do filme dos Animais Fantásticos, e ela processa ele. Mas é isso que me incomoda. Ela faz o comentário. Ele começa a perder. E ainda processa ele do nada. Ela processa ele Quer dizer, violência. Por que ela não processou antes do comentário? Qual é o sentido disso? Pois é, cara. Eles tinham feito um acordo de não se processarem, cada um seguir sua vida, né? E aí ela joga isso ao vento no Washington Post. Automaticamente, quando você fala de uma violência doméstica, principalmente no caso da mulher, isso gera uma comoção. Então eu acho que a partir daí a gente já tem aí um ponto muito incrível, muito interessante pra gente tocar. O ponto 1 é, ela já sabia, né, no caso desse acordo que eles tinham feito, mesmo que seja um acordo de fala e tudo mais, de que não era para se processar um contra o outro. Sim. Ela toma esse partido de comentar e a partir do momento que ela comenta, ela já sente logo, né, antecipando o processo. Ela foi abraçada pela população, pela sociedade, por ela ser mulher e ter passado por uma violência doméstica. Então a gente entra nesse ponto que eu acho muito interessante. Mesmo que você tenha um relacionamento abusivo com uma pessoa, não faça acordos de eu não vou processar, eu não vou fazer nada contra você, e depois descumpra. Porque, cara, ou você processa, e processa mesmo, cara. Sim. Tem que processar, porque é aquilo, na sociedade cada vez menos tem casos, tá? A gente vem vendo, pelo menos a gente tem uma diminuída no caso de violência doméstica, mas não quer dizer que eles tenham se realmente diminuído. O que acontece é que as pessoas elas deixam de falar ou ignoram o sofrimento delas mesmas. Exatamente. Por causa de um mal. Mas mesmo na pandemia teve um boom de novo. Teve um boom, na pandemia teve um boom. E teve ter separações também. Sim, muito comum. Teve um aumento de separação muito grande na pandemia. Mas assim, ainda assim, cara, a maior taxa de violência doméstica é verbal, tá? Ela não necessariamente é física. Claro, tem casos físicos, sim, mas a maioria é verbal, é humilhação, é tratamento abusivo. Isso também é tortura. E o que acontece? Acontece se você ficar em negociações com esse
como que eu posso falar? Com esse abusador, Sim. né? Principalmente para, não, por favor, meu trabalho, meu emprego, a gente realmente reduzindo, né? Reduzindo de novo, é um ator de Hollywood, mas a gente pode falar aí de um, sei lá, de um psicólogo, a gente pode estar falando de Um um professor, advogado, um um professor, né? Tudo pode acontecer. Pessoas que de uma certa forma têm uma honra, têm uma profissão, né? E aí eles falam assim, não, por favor, olha só, vamos só deixar quieto, né? Cada um segue seu rumo. Cada um segue seu rumo. Cara, não faça isso, né? Eu acho que esse foi o maior erro da Amber nesse caso. Ela fez esse acordo, né, com o Johnny Depp, da qual, de uma certa forma, pode ser aí que vem o ponto, tá? Ela precisava sim ter falado, mas talvez ela tenha feito o acordo porque ela também sabia que tinha feito alguma coisa ilibada ali. Ah, sim, né? sim. E aí é comprovado também por Sim, conta sim. da Então, investigação. o que acontece? Ela moveu, se eu não me engano, 2 processos contra ele há uns anos atrás e ela ganhou os 2. Né? Um foi, se eu não me engano, no Reino Unido e o outro eu não lembro onde foi, mas eu acho que foi nos Estados Unidos que ela fez o segundo processo. Ela ganhou os 2, ganhou sim, acho que foi 7 ou 8 milhões, alguma coisa assim. Ele pagou integral. E isso também foi incluído nesse último processo feito pelo Johnny Depp, né? E aí, o que acontece? Peraí, então deixa eu tentar entender. Ela já tinha processado ele 2 vezes. 2 2 vezes vezes. ganhou os 2. Ela já tinha ganhado as 2, ela queria mais dinheiro, então é isso? Então, O que não. ela queria? Queria prender ele? Não. Ela achou que já tinha chegado ao ápice da ruína dele. E o ápice do sucesso dela. Ela se tornou um mártir, né, pra sociedade, passou a dar entrevista, falar e não sei o que, né, se tornou realmente um mártir da violência doméstica, da violência contra a mulher. Eu acho que esse é um ponto também, uma coisa muito interessante, que a gente para de falar sobre como é que eu posso falar? Da situação da mulher martirizada, tá? E a gente já começa a fazer a promoção da mulher martirizada. Sim. Eu acho que isso é uma coisa Isso que a gente precisa dividir, muito importante. Existe sim a relação, a situação da mulher martirizada, e a gente precisa se preocupar com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a promoção dessa mulher na mídia, né? Será que essa mulher está fazendo isso necessariamente para poder crescer, ou ela está fazendo isso porque realmente quer seus direitos? Porque olha só, ela já tinha processado o cara 2 vezes. Então quer dizer, ela precisava de uma terceira vez. Então, nesse caso, o terceiro processo não foi dela inicialmente. Foi do próprio Johnny Depp. Por quê? Porque ela falou na mídia? Ela falou da Washington Post. Né? E isso foi uma difamação, né? Difamação, calúnia, danos morais, danos de honra. Sim. Então, quer dizer, então ele já tinha pago a ela, já tinha resolvido aquilo, ele já tinha acordado de não falar nada na mídia, e ainda assim ela falou. Sim. Então o movimento dela ter falado gerou o movimento de um terceiro processo. Problema. E aí, automaticamente, ela também processou ele, um terceiro processo. Entendi. Onde não era em cima dele de fato, mas sim de um ex-advogado dele, que citou que ela havia mentido, né, ao falar da violência doméstica. Né? E de fato ela não mentiu, coisas aconteceram. Tá, mas o que esse ex-advogado tem a ver com o Johnny Depp? É ele quem paga, porque ele representava o Johnny Depp. Então é meio que bate no... Ele representa, então, exatamente. O que o advogado fala é o que o Johnny tá fala. Exatamente. E aí começam-se os processos. E tem diversas testemunhas, acho que um dos primeiros a falar foi o Johnny Depp, né? Ele foi o primeiro a ser interrogado, então ele traz muita informação ali, né? E eu acho que esse é o ponto que é mais, como é que eu posso falar, vergonha alheia, talvez. Por quê? Porque ele aparece como... Não, porque assim, primeiro que assim, são diversos relatos. Sim. Sinceramente, é uma exposição absurda. Desde a pessoa mijar na cama. Não, ela não mijou na cama. Ela cagou na cama. Ela caga na cama.
ela bate nele. Vamos lá. Alguns dos fatos mais relevantes dessa questão. Primeiro, ela, como nós já citamos, teve a parte em que ela deixa uma surpresinha pro Johnny Depp na cama dele, né? E ela fala isso abertamente para as amigas antes de viajar, não lembro para onde. Segundo ponto importante ela agride o Johnny Depp e joga uma garrafa de uísque nele, aonde ele perde uma ponta do dedo. Terceiro ponto ela... Qual foi o terceiro ponto? Calma aí que eu vou lembrar. Calma aí que eu vou lembrar. O terceiro ponto é onde ela tira fotos do Johnny Depp dormindo, claro, alcoolizado, justamente só para manchar a imagem dele, né? E o outro ponto também importante é ela articular nas fotos dela, que também foram provas inseridas e tal, aonde ela fez, teoricamente, edições de foto para mostrar que sofreu violência, mas que no dia seguinte ela estava num show, num programa de televisão. E o último ponto, assim, que é muito relevante, na verdade são mais dois. É um áudio em que ela fala que não socou ele, só bateu. E o outro é que ela fala: você acha que alguém vai acreditar em você? Você é homem. Vai lá, vai na mídia e fala: eu, Johnny Depp, sofri a violência doméstica, eu, homem. Vê que juiz e que júri vai acreditar em você. Então a gente entra aí num ponto que eu já falei várias vezes no meu Instagram e eu repito aqui, sobre a diferença entre objetividade e subjetividade. Alguns psicólogos parecem que esquecem disso. Eu acho que algumas pessoas do meio, principalmente das minorias sociais, precisam perceber isso, tá? O que é objetividade? Objetividade é um senso comum entre todos os de um grupo, de uma situação, da qual eles têm comportamentos, têm, de uma certa forma, relações com o meio que são em comum. E subjetividade é o seu próprio pensamento, a sua própria ação, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que toda mulher é uma mulher que pode ser espancada, pode ser humilhada, e também, como todo homem, é um potencial agressor, né? Que é essa coisa que a gente sempre tem discutido nos nossos vídeos da live. Se você não vê, a gente tem todo domingo uma live às 20 horas, tá? Que a gente fala sobre esse tipo de assunto. Então a gente toma muito cuidado com essa coisa do mas toda mulher pode ser realmente espancada, ou todo homem um potencial agressor. E existe o contrário também, tá? A gente também não pode ficar por conta de uma objetividade que está correta. Existe sim muita mulher que pode ser espancada, sim, pode ser humilhada, pode ser agredida. A gente não está deixando isso de lado. Sim, isso é muito mais comum acontecer do que acontecer com o homem. Mas não quer dizer que não aconteça. Não quer dizer que o outro lado aconteça, entendeu? Então isso não vai desmerecer a luta da mulher, isso não desmerece, gente. Isso que eu acho que é um ponto que as pessoas precisam perceber. Nada desmerece essa relação que aconteceu com a Amber Heard, né, e o Johnny Depp. Isso nada desmerece a luta da mulher para com seus direitos. Sim. O que está acontecendo é essa elucidação da subjetividade, que nem toda mulher, tá, ela é passível também de ser uma pessoa agressora. E isso não desmerece a luta da mulher, entendeu? E isso é muito importante para a gente ficar sempre pontuando, para tomar cuidado, justamente com represários na internet. Semana passada, na verdade agora, né, nessa semana eu postei um stories, né, dizendo quem estava certo, ele estava certo, ela foi injustiçada, e algumas pessoas colocou que ela foi injustiçada.
Mas será que essas pessoas viram o debate? Será que essas pessoas Pois têm consciência Mas será do que isso aconteceu? importa de verdade para essas pessoas? Exatamente. Isso é uma questão. Isso é uma dúvida, porque a gente coloca tanta objetividade que a mulher é sempre assediada, e a gente não esquece que a gente esquece da subjetividade. Sabe, será mesmo que essa mulher está sendo assediada? É por isso que precisamos da justiça. A justiça ainda é prevalecedora de todas as questões, entende? Infelizmente, nós não podemos colocar sempre essa dogmática, entende? Isso não pode ser um dogma, sabe? Não pode ser um tabu. Senão a gente também vai sempre colocar a culpa no homem. E nem todo homem é passível disso, sabe? E tem homens que sofrem com isso, aliás. Eu tenho clientes, por exemplo, que sofrem com agressões psicológicas, agressões físicas de mulheres e às vezes não quer se separar de um casamento por causa dos filhos, não quer se separar porque ama aquela mulher, entendeu? E aquela mulher simplesmente toma atitudes e faz atitudes simplesmente porque ela acha que pode, porque ela acha que ela tem a lei ao seu favor, tá? A lei da Maria da Penha, ela não foi criada para isso. Eu acredito, pelo menos. Então, cara, se você é homem, tá passando por uma situação, também denuncie. Sim. Entende? É importante Esse isso. é um grande problema. Por quê? Porque o homem passar por violência doméstica é meio que uma chacota devido ao machismo. Exatamente. Ele passa a ser considerado fraco, frango, covarde. Isso não tem nada a ver com fraqueza. Isso não tem nada a ver com fraqueza. Isso é uma o cara questão o cara só tenta ser uma boa pessoa, um bom marido, e aí a mulher que tem ali um desvio de conduta acaba sendo a violentadora e ele, por saber das consequências, saber das situações, acaba se tornando a vítima. Né? Exatamente. Então é complexo. E essa coisa da fraqueza, essa palavra fraqueza é uma boa pergunta, né? O que é fraqueza para você? Porque existem coisas que não nos competem, Sim. entendeu? Existem situações na nossa sociedade que não nos competem. Essa coisa do homem aguentar tudo, tá? Isso está muito sujeito à questão física, não na questão psicológica. Né? O homem, ele podia aguentar tudo por carregar um monte de coisa e tal. Então foi dado ao homem essa natureza da força, né? Sim. Mas quando a gente fala hoje de uma sociedade que a força psicológica ela não existe, não tem essa coisa de o homem forte, a mulher forte psicologicamente. O homem pode ser fraco psicologicamente, a mulher também pode ser fraca psicologicamente. Tanto forte. Não tem essa. A psicologia ela não trabalha com força, muito pelo contrário. Pessoas muito fortes são pessoas solitárias, são pessoas que estão sofrendo, são pessoas com depressão, são pessoas que elas precisam de uma certa forma, estão presas. Sim. Estão presas a situações que... São presas estereótipos e regras e situações que elas não querem estar. Então, isso, pra gente, a força psicológica é um problema, tá? É um problema que a gente precisa lutar. Então, voltando. Você é homem que está passando por qualquer coisa, denuncie sim. Você é mulher que está passando por uma situação, denuncie sim. Homens e mulheres precisam sim denunciar, independente do que for, tá? Claro, sempre a gente vai entender pela nossa sociedade machista que existe uma predominância da mulher ser abusada. Existe essa predominância, não significa que existe um absolutismo. Sim. Não existe absolutismo sobre esse tipo de assunto, gente. Tomem cuidado com isso. Sim. E aí, o que acontece? Tem alguns relatos que são bastante interessantes, né? Ali os dois passaram por psicólogas, né? E ali tu vê a psicóloga que entrevista a Amber, quando ela dá o depoimento dela, ela diagnostica a Amber com um transtorno narcisista e, se eu não me engano, um transtorno borderline. E, contrapartida, a que entrevista o Johnny, tu vê a mulher falando totalmente imparcial. Tu vê que ela tem ódio nos olhos, né? Ela parece ser aquela extremista que toda mulher é vítima e todo homem é abusador. E assim, ela fala rangendo os dentes com um olhar culpatório. Peraí. Como assim essa mulher que fez o tratamento com o Johnny Depp,
ela é extremista? Não, assim, parece ser. Eu não investiguei a fundo quem era ela, nem quem era a outra, pra também ser imparcial. Porque a gente também tem que levar em consideração que eles têm que ser imparciais. Sim, mas assim, tu vê a diferença discrepante entre uma e outra falando. A que entrevistou a Amber, né, a psicóloga que a acompanhou, ela é assim, ela foi contratada pelo Johnny. Sim. E tu vê ela bastante imparcial falando, né? Ela traz os relatos. Parcial ou imparcial? Imparcial. Aqui atendeu a Amber. A Amber, tá. Isso, que depois a favor do Johnny. Não teoricamente a favor do Johnny, mas ela foi contratada pelo Johnny. Então vamos botar ali que ela atendeu a favor dele. Tá. Né? Mas a outra foi contratada Pela Amber pra atender o Johnny. Que loucura isso. Bem bizarro, né? E teve alguns momentos que eles fizeram juntos, onde surgiu aquele áudio dela falar que não o socou, só bateu nele, né? E aí também tiveram outros relatos, né? Onde foi se descobrindo muita mentira por parte da Amber. Né? Por exemplo, o Johnny namorou ele era casado com uma outra mulher, que era uma modelo, eu não vou lembrar o nome dela agora, e foi alegado que ele a empurrou da escada. A mulher foi lá, fez o relato dela, né, fez o testemunho e disse que isso não aconteceu. Então, isso é uma outra coisa também que acontece muito da necessidade de você... como é que eu posso falar? Isso acontece muito no meio artístico, né? Mas isso também pode acontecer no nosso mundo também. De você precisa criar um estereótipo, você precisa criar um vilão, né? E aí, cara, você coloca nos pequenas nuances uma coisa maior do que ela realmente é, sabe? Ou então, às vezes, coisas que não existem, sabe? E aí, justamente para poder sempre colocar a pessoa como vilão da história. Então, assim, numa relação, cara, se você não tá feliz, se você tá sendo humilhado, se você tá sendo, sei lá, qualquer coisa que você acha que esteja te prejudicando, você fala assim, mas eu amo, esquece essa coisa. Entende? Vamos botar isso na nossa cabeça, cara. Existe aí muita gente. Hoje a gente tem uma sociedade com milhões de pessoas, sabe? A gente tem relacionamentos líquidos o tempo todo. Essa coisa de você procurar uma pessoa e ficar fixada nela e você... Mesmo assim, mesmo a partir da dor, mesmo você sofrendo, você fica colocando na tua cabeça, mas será que eu tô errada? Será que eu tô... Isso são coisas, são construções, são regras. A gente chama de crenças limitantes que a gente vai colocando na nossa cabeça, que você tá preso àquilo ali e você fica naquela relação tóxica, entende? Sim. E aí, cara... Você tá preso a essa relação porque você precisa estar com aquela pessoa. E aí você só vai vilanizando a pessoa e aquela pessoa vai se tornando algo, às vezes, até que não é, cara. Sim. Entendeu? Então, cuidado com isso. Isso é uma outra coisa também que acontece muito, entendeu? De relacionamento, de pessoas que acabam se relacionando com esse tipo de pessoa que, às vezes, não é que a pessoa faça uma agressão. Também tem uma coisa muito dessa interpretação do que é agressão, tá? Mas, às vezes, é uma coisa, assim, sobre alguma comunicação que não foi colocada, algum comportamento. E gente, por exemplo, acha que é um absurdo o cara pagar conta. É verdade, verdade. Hoje em dia tá assim, sabe? Não, você não pode pagar minha conta, não aceito isso. Ou então isso o cara não dá oi no WhatsApp de manhã. Eu tive um relacionamento. Não, né? Eu ia tentar fazer um relacionamento com uma pessoa, aí eu não dei oi pra pessoa de manhã, a pessoa disse, você tem que me dar oi. Gente, isso é agressão, isso é comportamento tóxico, sabe? Ninguém tem obrigação de nada, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com essas nuances e achar, não, mas ele é legal, não, mas ele é interessante. Cara, interessante é quem te deixa tranquilo, é quem não te deixa com ansiedade, é com gente que não te humilha, sabe? É gente que tá com você, de verdade. Essa coisa do eu preciso procurar pessoas que, sei lá, eu tenho que mudar aquele homem, sabe? Não existe isso. Não existe eu isso. tenho que mudar aquela mulher, vai se tornar minha. Ela vai se tornar do jeito que eu quiser. Como diz aquela música do Kid Abelha, eu quero você como eu quero, ela é de um relacionamento abusivo. Exatamente. Então tomem cuidado com esse tipo de comportamento.
Bom, Michael, a gente... Vamos só finalizar, mais 4 pontinhos rápidos. Tiveram os relatos dela que foram desmentidos ao longo do processo, que durou 27 semanas, eu acho. Nossa. Foi longo, foi um processo longo. Acho que foi 27, ou é exagero meu. Mas um ano, pô. Não. Ano e... Não, 27 não, são 2 anos. São 2 anos e... Não, 27 semanas não tô usando. Não, 27 semanas não, são... 3 meses, eu acho. 3 meses, 3 meses, alguma 3 coisa meses, assim. E aí, o que acontece? Teve esses relatos que foram desmentidos, teve ali os protagonistas do processo, que foi a advogada do Johnny, né? Que foi avassaladora, e a advogada da Amber, que foi muito ruim. Mas né? aí entra de novo naquela coisa do... Por que essas pessoas tiveram esse protagonismo, né, dentro de uma situação que não era... Eu sempre falo, eu falei isso para algumas pessoas que mandaram mensagem para mim tudo isso não era necessário, né? Mas como está na mídia e tal, por que essas pessoas foram tão necessárias? E por que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso, sobre o teste de Turing, que a advocacia também está acabando, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente relatar também. E você vê que são 2 mulheres, né? São 2 mulheres, uma defendendo um homem e outra defendendo uma mulher. E como a gente tem uma coisa na advocacia e na psicologia que é muito parecida. O advogado, ele precisa acreditar no seu cliente. Sim. Entendeu? Sim. E eu coloco isso como um ponto de reflexão. Eu tenho a sensação de que ela não foi boa porque ela não acreditava na Amber. Também acho. Isso acontece agora também no caso do Jairinho, né? Que teve o falecimento do Henry. O advogado dele assim, cara, o cara é extremamente midiático. O cara criou confusão com a juíza. Né? Exato. E assim, é meio absurdo. Porque tudo bem, você tá ali porque você realmente precisa defender aquela pessoa e você realmente precisa acreditar nela. Mas fazer disso um teatro é bem pesado. Não dá, entendeu? E eu também concordo que a advogada da Amber não acreditasse bem nela. Tu percebe nas atitudes, numa falta ali, numa falta de informação, sabe? Que a pessoa não está preparada. Não é que ela não esteja preparada, é porque ela realmente não acredita. Sim. Entendeu? Ela não tem paixão por aquilo, então não adianta. Isso é uma coisa muito importante pra gente relatar. Mas tem desses pontos importantes. Nos 3 últimos relatos, nós tivemos o cara do TMZ, né, que é um canal de notícia, um psiquiatra e um médico acho que era legista, perito. É um perito. E aí o perito, eu vou de trás para frente. O perito fala que o Johnny Depp talvez tenha perdido o dedo numa porta sanfonada. O psiquiatra alega um monte de coisa que nem ele mesmo sabia no que ele estava alegando. Tu vê o vídeo, o cara, ele faz caras e bocas assim, tipo, tu vê que o cara não é normal. A curva da normalidade dele já furou há muito tempo. E o cara do TMZ, teve a advogada chegou e perguntou pra ele assim, a advogada da Amber: você sabe que tem câmeras aqui, né? Sabe que isso está sendo televisionado? Ele falou: sim, eu sei que tem câmeras aqui. Aí ela olha e fala: então você sabe que você está fazendo seus 15 minutos de fama. E aí o cara olha pra ela assim e fala: olha, eu não tô ganhando nada estando aqui, pelo contrário. Eu já fui demitido, né? E eu estaria, se eu estivesse representando a TMZ, eu estaria aqui indo completamente de encontro às premissas da empresa, que são muito metódicas. Então, eu tô aqui fazendo a minha parte, que foi solicitada. E, em contrapartida, você também estaria aqui fazendo seus 15 minutos de fama a partir do momento que a senhora aceitou defender a Amber. Caraca! Tu tinha que ver as pessoas que estavam atrás da plateia. Teve um cara que fez assim, ó. Os advogados do Johnny baixaram a cabeça. Mas isso também é uma outra reflexão, que a gente ainda vai falar sobre isso, sobre a coisa dessa verbalização do lacrar. A lacração, né?
você precisa estar na mídia e tal. Claro que a gente também está aí, de uma certa forma, tentando lacrar num assunto que está em evidência, está em voga. Mas eu acho que é importante a gente estar sempre associando o que é de fato importante a ser relatado. E isso realmente foi uma comparação esdrúxula que essa advogada fez. Mas, repito, eu ainda volto para aquela questão. Eu tenho a sensação de que a advogada, ela não acreditava. Realmente, parece que não. Entendeu? Realmente parece que não. Então, assim, pode ser nem ser uma questão de a mulher é preparada ou não. Até porque, assim, isso aí é muito complexo da gente colocar. Mas, pra mim, essa sensação do cara, talvez ela não sabia nem o que ela estava fazendo ali, porque ela realmente não queria estar ali. Não queria estar ali. Mas foi contratada. Ou ao longo do tempo importante. ela percebeu que aquilo era uma mentira da Amber, talvez. Talvez, entendeu? E aí ou não que fosse uma mentira, mas que fossem meias verdades, talvez. Né? Não fosse tudo como deveria, como era relatado. Exatamente. E no final veio o veredito. Os dois, teoricamente, tiveram que pagar um para o outro. Mas parece que ele pagou para ela 2 milhões. Não. O que aconteceu? O júri chegou a um veredito em que tudo que foi levantado pelo Johnny Depp foi positivo para ele. Ou seja, tudo que ele propôs ali no processo foram verdades. Mas ele pediu 40 milhões. Ele pediu 50 milhões e ela pediu 100 milhões. Isso. Quem vai ter 100 milhões? Mas ele ganhou 10 milhões de uma coisa e 5 milhões de outra. Então, vamos lá. Ele ganhou 15 milhões, né? 10 milhões de causas processuais e 5 de alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora. No caso 10 milhões de moral, né? Essas coisas e tal, e 5 por contratar pessoas. Isso. Né? E aí, o que acontece? No veredito, tudo que ele propôs foi considerado como verdade pelo júri. Então, tudo foi sim. Né? Já no caso dela, somente um foi sim. E aí, o valor ele receberia dela 15 milhões e ela receberia dele 2 milhões. Porém, a juíza diminuiu isso. Diminuiu o valor de recebimento dele para 8,7 milhões e o dela para 500 ou 700 e poucos mil. E, teoricamente, o Johnny Depp venceu esse processo. Por quê? Ele conseguiu provar... Eu acho que para ele a maior vitória... Não é uma... Eu repito, eu acho que não é uma vitória, mas... Eu acho que a maior vitória foi assim... Provavelmente ela vai parar de falar coisas dele. Eu acho que isso está bem claro. Qualquer coisa que ela for falar agora vai retornar. Vai retornar para ela, porque ela meio que ficou assim como uma pessoa que caluniou. Exatamente. Né? Ela trouxe inverdades pro caso e tudo Só que mais. eu sinceramente eu acho que para ele só muda isso, só melhora isso, mas pode ser que seja muito difícil para ele retornar. Então, ele já começou tá começando a retornar. Ele foi convidado a fazer o Beetlejuice 2, né? Com o próprio Michael Keaton e com a Winona Ryder, né? Que são bons amigos dele. Ele teve muito ator que teve do lado dele. Não, eu acredito. Mas assim, é aquilo que eu tô falando. Tanto quanto ela. Ele realmente... Né, já tinha uma carreira consolidada e tudo mais e tal. E isso é realmente uma parada que falha muito para ela. E dá essa sensação de que ela, de uma certa forma, e aí não julgando qualquer mulher, tá, sobre isso, não estou colocando que toda mulher é isso, mas dá a sensação de que, de uma certa forma, ela queria sim fazer isso como uma ponte para chegar até o sucesso, melhorar o sucesso dela. Infelizmente, o caso dela foi só mais um de mulheres que tentam crescer em cima de uma causa, de uma luta verdadeira. Né? Nós tivemos aí também aqui no Brasil o caso da Patrícia Lelis, que denunciou... Teve Patrícia Lelis, teve aquela menina também que diz que foi estuprada. Que foi estuprada por um cara numa festa lá, um playboy. Eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome.
Então, assim, nós temos, assim, infelizmente, essas pessoas que querem usufruir de uma luta de verdade, de uma luta muito séria, para ter os holofotes para cima de si. Sim. Né? E, assim, não que não tenha acontecido nada no caso da Amber Heard contra o Johnny Depp. Aconteceu, gente. Violência aconteceu dos dois lados. Né? Só que o Johnny Depp, em sua grande maioria, sempre se defendeu, né, mais do que atacou. O que você vê lá nas questões são ele se defendendo, bebendo, quebrando coisas para não atingir a Amber. Né? Em contrapartida, ela sempre violenta para cima dele. E isso é um ponto, assim, às vezes a gente, de uma certa forma, acha que o cara é um cara agressor e tudo mais. E não, é o contrário. Não, às vezes o cara até faz movimentos agressivos, mas assim, não direcionando para a pessoa. Já até se auto-machucando. O que não significa que ele precisa também de terapia para poder resolver ele essa questão. Precisa muito. Né? Principalmente por conta do destilado, da drogadição. Sim. Isso é importante, lembrando sempre em consideração que lá é permitido, né? São Então culturas diferentes. outra cultura, é outra relação, tá? E aqui a gente também tem casos parecidos que a gente precisa também tomar consciência de com quem você está se relacionando. Eu acho que para fechar muito isso, a gente tem que tomar cuidado com esses relacionamentos líquidos, como o Bauman sempre fala, eu vou entrar no Instagram, ou então eu vou entrar no Tinder, vou encontrar alguém legal, vou sair, vou botar essa pessoa na minha casa. Não que você não encontre pessoas legais. Sim, você vai encontrar. Mas não é todo mundo. Mas, cara, tem um pé atrás, avalia, entendeu? Um relacionamento, ele não vai ser igual o tempo todo. Né? A gente sempre tem uma curva de descendência, chega uma hora que a pessoa realmente começa a mostrar os defeitos e é aí que você tem que começar a avaliar. Entende? Não avalie de primeira instância, todo mundo vai mostrar suas qualidades primeiro, todo mundo vai mostrar o melhor de si primeiro, e depois elas vão mostrando suas inseguranças, seus medos. Né? Isso é para todo mundo, até pra gente como psicólogo também acontece, entendeu? Não somos anjos e perfeitos, não, nós temos também problemas, mas temos mais consciência, acabamos tendo mais consciência, porque a gente fala isso todo o tempo todo. Então, assim, a nossa sociedade precisa falar um pouco mais sobre isso. Né? Estamos abertos a conversar sobre isso também no nosso Instagram, @espdialógico, né? E também nos nossos canais pessoais de Instagram também, para qualquer pessoa falar, né? Sim, inclusive aqui, se você quiser deixar um comentário sobre alguma experiência que você teve relacionado a isso, né? Tanto você homem quanto você mulher, que a gente vai também tentar explicar e tentar avaliar isso da melhor forma, senão a gente vai realmente te indicar a terapia, né? Ou qualquer ajuda que seja necessária. Uma ajuda que possa realmente vir a te servir de alguma coisa. Bom, para finalizar, nós psicólogos Maicon e Evandro, nós não compactuamos com a violência doméstica em forma alguma, tanto contra homens quanto mulheres. Nós não somos a favor nem do Johnny Depp nem da Amber Heard. Tá? Estamos aqui falando de forma técnica, de forma informativa, né? Trazendo os fatos ocorridos e trazendo uma visão psicológica sobre eles. Isso é muito importante. A gente vai deixar aqui, tá, o número para você denunciar caso você precise, tá? Sim. E outra coisa importante, psicólogos podem denunciar. Sim, tá? E devem. Mesmo que a pessoa diga o contrário, a gente tem a necessidade sim de primeiro tentar convencer essa pessoa em denunciar, tá? Evandro, mas aí, poxa, tu vai perder o cliente. Cara, não importa. Prefiro perder o cliente do que o cliente perder a vida. Exatamente, porque hoje a taxa de feminicídio, principalmente feminicídio, é muito alta. Extremamente alta. Entende? E a gente precisa estar sempre avaliando isso, porque não é fácil. Nós somos, especialmente a gente, nós perdemos uma pessoa no nosso círculo acadêmico justamente por conta disso, entendeu?
uma pessoa que trabalhou e viveu com a gente assim por um longo tempo. 4 anos na faculdade, quase assim. No final da nossa faculdade, a gente infelizmente perdeu por conta de feminicídio, justamente por uma pessoa que não combinava com ela, não tinha nenhuma relação com nenhum colega, né? E ainda assim, essa pessoa ela se conviveu, se relacionou e infelizmente não está mais entre nós, podia ser uma grande psicóloga. Sim. Então a gente toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, tá? E isso não é visto a priori. Então preste atenção com quem você está se relacionando, principalmente espera a curva de descendência, tá? Espera essa pessoa se acostumar com você, começar a mostrar seus defeitos, e aí você avalia se aquela pessoa é melhor para você ou não. Né? Tem pessoas que demoram muito e tem pessoas que são um pouco mais rápidas. A gente sempre fala isso na terapia, toma calma, né? O tempo vai mostrar se essa pessoa é válida para você, até para você tomar novos, como que a gente pode falar? Novos caminhos, novas escolhas. Não só novas escolhas, mas novas etapas no próprio relacionamento, né? Não vai botando gente qualquer um na tua casa, né? Não vai mostrando todo mundo, toda a tua família, aquela pessoa, sabe? E vai mostrando, às vezes, para poder observar uma coisa aqui e acolá, né? Mas também não para todo mundo, porque tem gente que é muito invejoso, tá falando um monte de coisa errada. Mas, pra gente que vai avaliar se a pessoa tá cuidando de você, se tá, de uma certa forma, sendo carinhoso, educado, se essa pessoa tem uma boa índole, né? Porque acaba que a gente não olha realmente tudo 100% daquela pessoa, né? Algum comportamento ímpar ali que tu fala assim, pô, caraca, isso aqui foi ruim, né? Pô, né? E às vezes até o nosso comportamento muda. Sim. Tem isso também. A gente acaba botando, a gente acaba se afastando das pessoas, acaba se tornando pessoas diferentes daquilo que a gente é de essência, entendeu? E a gente acha, não, mas é porque eu tô num relacionamento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E pessoas são boas ali para poder avaliar isso também. Bom, é isso. Então deixa seu like, curta, compartilhe, ajuda. Esse vídeo aí foi um pouquinho longo, né? Pra caraca. Mas vai ajudar aí pra gente futuros vídeos aí. Sim. Né? Então, vai lá no canal e assista. E divulga, porque é um tema bem legal. E não esquece de ajudar a gente no Pix, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram Capitão Jack Sparrow.